Você acorda no meio da noite, levanta devagar e vai até o banheiro. De novo. Talvez essa seja a terceira ou quarta vez que isso acontece em uma única noite. E no dia seguinte, a sensação de cansaço só aumenta. Se você tem mais de 60 anos, provavelmente já passou por isso e talvez tenha pensado: ah, é normal da idade. Mas será que é mesmo? Urinar com frequência, sentir uma leve ardência ou até mesmo um desconforto na parte baixa da barriga não são apenas sinais da passagem do tempo. Muitas vezes, são os primeiros alertas de uma infecção urinária, um problema muito mais comum do que se imagina na melhor idade. O que pouca gente fala é que esses sinais não devem ser ignorados, pois quanto mais tempo passam despercebidos, maiores são as chances da infecção se espalhar e causar complicações sérias. E não estamos falando apenas de dor a urinar. Infecções urinárias recorrentes podem afetar os rins, provocar confusão mental e até desestabilizar a pressão arterial de pessoas mais velhas. O corpo começa a dar sinais, mas a rotina faz a gente acostumar. E é aí que mora o perigo. Uma senhora de 72 anos, por exemplo, acreditava que suas noites mal dormidas e as dores na bexiga eram apenas parte da idade. Só descobriu que estava com uma infecção já avançada depois de uma queda causada por tontura. E tudo começou com um pequeno hábito que parecia inofensivo: segurar a urina por longos períodos. Infelizmente, isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas com mais de 60 anos convivem com esse problema silencioso sem saber que podem mudar essa história com atitudes simples. Mas antes de falarmos sobre o que fazer, é fundamental revelar o que está por trás dessa situação. Um inimigo que se esconde em hábitos cotidianos e que, sem perceber, alimenta esse ciclo de desconforto. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Você talvez nem imagine, mas algumas das atitudes mais comuns do seu dia a dia podem estar contribuindo silenciosamente para o surgimento da infecção urinária. E não estamos falando de grandes erros ou descuidos graves. São pequenas decisões, hábitos automáticos que se repetem todos os dias sem que a gente perceba o quanto podem fazer mal. Por exemplo, muita gente segura a urina por tempo demais. Está assistindo TV, está no ônibus ou simplesmente evita ir ao banheiro durante a noite para não interromper o sono. E aí passa 1, 2, até 3 horas com a bexiga cheia. O problema é que, quando a urina fica parada por tanto tempo dentro do corpo, ela se torna um ambiente propício para o crescimento de bactérias. Outro hábito perigoso é beber pouca água, principalmente à noite. Tem gente que evita a água para não ter que levantar e ir ao banheiro. Mas, sem hidratação suficiente, o corpo não consegue eliminar essas bactérias com eficiência. A urina fica mais concentrada, mais ácida e mais propensa a irritar o trato urinário. Além disso, o uso excessivo de fraldas, absorventes ou lenços umedecidos, principalmente em mulheres, pode alterar a flora da região íntima, deixando o ambiente mais vulnerável à entrada de germes. E quando a pessoa exagera na limpeza, usando sabonetes perfumados ou produtos agressivos, o efeito é o oposto do esperado. A proteção natural da pele se perde. Há ainda outra armadilha escondida no dia a dia: o medo de usar banheiros públicos ou a falta de acesso fácil ao banheiro em casa. Isso leva o idoso a postergar ainda mais a ida ao banheiro. Longos períodos sentados também dificultam a circulação na região pélvica, o que compromete o funcionamento adequado do sistema urinário. E é importante saber que homens e mulheres vivem esse problema de formas diferentes. As mulheres, por terem a uretra mais curta, são naturalmente mais suscetíveis a infecções. Já os homens, especialmente após os 60 anos, podem ter o fluxo urinário alterado por conta do crescimento da próstata, o que também favorece o acúmulo de urina e a contaminação. O que parece ser apenas um desconforto passageiro pode, na verdade, ser o primeiro sinal de que o corpo está pedindo socorro. A maioria dos idosos acredita que sentir ardência, levantar à noite muitas vezes ou ter escapes de urina é apenas coisa da idade. Mas quando esses sintomas se tornam rotina, é hora de agir. E, felizmente, existem maneiras naturais, simples e eficazes de evitar que isso volte a acontecer. A boa notícia é que com pequenos ajustes na rotina é possível não apenas evitar que a infecção urinária volte, mas também fortalecer o corpo para que ele fique mais resistente naturalmente. O primeiro passo começa com a hidratação.
Mas não é só beber água, é beber nos horários certos. Um copo ao acordar ajuda a lavar o sistema urinário logo cedo. Outro copo após o almoço e um menor antes de dormir já fazem uma grande diferença. Evite beber muita água de uma só vez no fim da noite, pois isso pode atrapalhar o sono. O importante é distribuir bem ao longo do dia. Além disso, nunca ignore a vontade de urinar. O corpo avisa quando precisa eliminar toxinas. Segurar por muito tempo favorece a proliferação de bactérias. Mesmo quem tem mobilidade reduzida pode adaptar isso com a ajuda de cuidadores ou mantendo um acesso mais fácil ao banheiro. Na hora da higiene íntima, menos é mais. Nada de sabonetes perfumados ou lavagens agressivas. Um sabonete neutro e água morna são suficientes para manter a região limpa sem tirar a proteção natural da pele. Roupas íntimas de algodão, leves e que permitem ventilação, ajudam a manter o equilíbrio. Dormir com roupas muito apertadas ou molhadas também deve ser evitado. Para quem usa fraldas, é essencial trocá-las com frequência e manter a pele sempre seca. À noite, vale recorrer a pequenos gestos que ajudam o corpo a relaxar e funcionar melhor. Uma compressa morna sobre a barriga baixa pode aliviar desconfortos e ativar a circulação local. Infusões suaves, como camomila ou hortelã, também ajudam a acalmar o sistema urinário. Caminhar alguns minutos pela casa depois do jantar ativa o funcionamento do organismo como um todo. Nada disso exige grandes esforços ou dinheiro. São cuidados simples, acessíveis e que qualquer pessoa pode fazer. E quando viram rotina, os resultados aparecem. Menos idas ao banheiro à noite, menos desconforto, mais segurança para viver o dia. Se você cuida de alguém, esses detalhes são ouro. O carinho está nos gestos discretos, nas pequenas prevenções do cotidiano. Cuidar disso não é exagero, é amor em ação. E quando a gente se cuida ou cuida de quem ama, a vida começa a mudar em silêncio, para muito melhor. Você sabia que pequenas mudanças no seu dia a dia podem trazer resultados surpreendentes para a sua saúde em questão de poucos dias? Após adotar hábitos simples para prevenir e aliviar a infecção urinária, seu corpo começa a responder rapidamente. Imagine passar noites inteiras dormindo sem precisar levantar várias vezes para ir ao banheiro, sem aquela ardência incômoda ao urinar que tanto atrapalha. Sem o medo constante de sentir desconforto quando estiver fora de casa, você volta a aproveitar a vida com mais tranquilidade e liberdade. Além disso, essas mudanças naturais trazem um efeito em cadeia. O seu humor melhora, porque você dorme melhor e sente menos dor. A disposição para fazer uma caminhada, cuidar do jardim ou até mesmo brincar com os netos aumenta. A qualidade de vida volta a florescer. E o melhor de tudo, você não precisa fazer uma transformação radical na sua rotina. Comece pequeno. Mantenha um hábito saudável todos os dias. Pode ser beber água em horários estratégicos, não segurar a urina por muito tempo ou cuidar da higiene com atenção. A constância é o que vai garantir seu bem-estar a longo prazo. Se você ainda está começando, não desanime. Cada passo conta e, com o tempo, você sentirá a diferença no corpo e na mente. Por isso, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também merece viver com saúde e liberdade. Lembre-se sempre, seu corpo é sábio, só precisa que você o escute.